abundantemente e transbordarão de mosto os seus lagares. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui na palavra do Senhor já vemos que honrar o Senhor não é apenas estar dando, mas é fazer juízo àquilo que estamos oferecendo ao Senhor. É da mesma forma como obedecemos aos nossos pais. Só o fato de obedecermos não estamos honrando, mas quando obedecemos com prazer, então estamos honrando a eles. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu tentar passar aqui. Aqui para poder passar aqui para os irmãos. Vamos ver uma visão bíblica de prosperidade. A verdadeira prosperidade é mais do que riquezas materiais. Como assim, presbítero Felipe? A verdadeira prosperidade é mais do que riquezas materiais. No início que eu estava orando aqui, o Espírito Santo conduzindo na oração, e ele me induzia a orar também por aqueles que têm riquezas, muitas posses, muitos, mas não conseguem sair de suas camas. Essas pessoas têm riquezas materiais, mas não têm saúde. Então, quando o Senhor está dizendo nessa noite, a verdadeira prosperidade é mais do que riquezas materiais, é o que o Senhor está falando. Ser feliz é ser próspero. Ter saúde é ser próspero. Muitas das vezes você pode estar se questionando, puxa vida, mas eu não tenho essa conta bancária, eu não consigo comprar isso, eu não consigo pagar aquilo, mas o Senhor está dizendo, tu é rico, tu é rica. Porque nós temos saúde, nós podemos ouvir, nós podemos enxergar, nós podemos falar, nós podemos abraçar. Certa vez eu vi um vídeo de um homem fora do Brasil, ele falava em estrangeiro, mas a gente podia estar lendo em português. E ele era tipo um atleta muito forte, um físico muito bem preparado, mas ele estava numa cadeira de roda e ele só mexia do pescoço para baixo. E ele dizia assim: eu daria tudo que eu tenho para dar um abraço. Eu daria tudo que eu tenho para poder andar. Eu daria tudo que eu tenho hoje em dinheiro para poder falar. Aquele homem nem se comunicava, ele tinha que botar um microfone para sair dessas cordas vocais. Então o Senhor está dizendo nessa noite que a verdadeira prosperidade não é só a questão material, mas se você tiver saúde, já dê glória a Deus. Aleluia. Se você já está enxergando, já dê glória a Deus. Certa vez no ponto de pregação, eu fui na ousadia e eu falei, lógico, eu não tenho esse dinheiro, tá, gente? Mas eu quero fazer aqui um convite aqui. Quem aqui gostaria de receber agora R$1 milhão na sua conta bancária? Quem aqui gostaria? R$1 milhão. Eu vou aproveitar essa ousadia de Ivanildo. Eu vou oferecer R$3 milhões agora, na conta, no Pix, 3 milhões. Quem é que deixa 3 milhões? Não precisa morrer, não precisa vender a alma, 3 milhões. O que você faria, Diácono Ivanildo, com 3 milhões? Quitaria as dívidas? Compraria casa? Viajaria? O que vocês fariam com 3 milhões? Vamos fechar aqui. Vamos fechar na ousadia aqui 5 milhões. 5 milhões de reais agora na conta no Pix. Quem gostaria de receber? Não precisa perder a alma, não precisa ir para o inferno, não precisa virar a cara para ninguém. 5 milhões. Faria muita coisa, né? Ajudaria muito, né? Você poderia ajudar o orfanato, ajudar a sua família. Mas digamos que tem um porém. 5 milhões agora na sua conta. Mas amanhã de manhã você não levanta da sua cama. Peraí, a irmã acabou de dizer, você não quer os 5 milhões? Então a irmã Josefa falou que não quer os 5 milhões. Irmã Josefa, deixa eu só entender. A irmã está abrindo a mão de 5 milhões só pelo fato de levantar da sua cama? Então quer dizer que só o nosso levantar da cama vale mais 5 milhões? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então quer dizer que você abriria a mão de ganhar 5 milhões só para você botar o pezinho no chão, só para você poder caminhar até seu banheiro, só para você tomar o seu banho, tomar o seu café? Louvado seja o nome do Senhor. Então o que nos prende? Por que muitas das vezes nós não nos levantamos da cama, talvez murmurando, talvez cansado, talvez questionando? O que é isso? Se eu perguntasse aqui agora, eu dou 5 milhões no seu Pix, mas você não levanta da cama, não pega um ônibus cheio,
Você preferia pegar um ônibus cheio e pregaria? Por 5 milhões? Abriria minha mão, né, varão? Levantaria cedo de madrugada para trabalhar e abriria minha mão de 5 milhões, mas estaria de pé. Estaria vendo seus filhos, seus netos. O Senhor está dizendo que prosperidade, alegria vai além do que tem de material. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deseja nosso bem-estar integral. Meu querido amigo, oro para que você vá bem em tudo e tenha boa saúde. E que o desejo para você, assim como o bem vai a sua alma. Olha que interessante, não só a alma, mas de saúde. O Senhor quer nos ver com saúde. Amém. Então o Senhor está tratando aqui não só a questão material, mas o Senhor está trazendo aqui hoje também que só o fato de termos saúde é algo que muitos gostariam de ter. Certa vez na IBD eu já falei com jovens, e eu acho que eu já falei aqui em alguma outra oportunidade, que todos vocês, sem exceção, estão vivendo um sonho de alguém. Aí vocês podem me perguntar, mas presbítero Felipe, como assim estou vivendo um sonho de alguém? Quem aqui tem televisão? Quem aqui? Eu tenho televisão. Quem aqui tem televisão? Acho que a maioria tem televisão, né? Tem pessoas que nem televisão tem, não sabem nem o que é isso. Eu acho que todo mundo aqui tem uma geladeira, cheia ou vazia, mas todo mundo tem geladeira aqui. Tem gente que nem tem geladeira. Então talvez, naquele mínimo que você tem, você já está vivendo o sonho de alguém. O Senhor está dizendo nessa noite, você é próspero. Você é próspero. Louvado seja. Senhor, tem mais. Louvado seja o nome do Senhor. O dinheiro não é o problema, mas o amor a Ele. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. Não é a questão de você ter dinheiro, mas é a questão de você colocar o seu amor, você amar o dinheiro, você desejar ao ponto de você não abençoar ninguém, não conseguir abrir mão. Tem gente que, às vezes eu brinco com o irmão Jefferson, né? Aí a gente vai passar a salva lá e ele faz assim, eu falo, nunca tem nada. Eu falo para ele, faz assim, não, pai, faz assim, cara. Eu fico brincando com ele, porque às vezes é o nosso momento de descontração, mas é um jovem que, quando ele estava viajando, ele fez questão de ajudar no presente do pastor. Isso me trouxe algo, eu fiquei muito feliz com isso. Eu fiz questão de anunciar para a igreja que, mesmo se eu longe, mas fez questão de estar abençoando o nosso pastor. Mas tem pessoas que elas se travam, elas não conseguem abrir a mão, não conseguem abençoar, não conseguem muito menos comprar nem para suas famílias, porque o amor ao dinheiro. O Senhor está dizendo que não é que você pode ter riqueza, o que você não pode é depositar o seu coração na sua riqueza. Ainda vamos passar por muitas coisas aqui ainda que o Senhor vai falar conosco. Reconheça a Deus como dono de tudo. Olha que interessante, Salmos 24, capítulo 1. O mundo inteiro pertence ao Senhor. Tudo que há no mundo é dele. Administre com a mentalidade de mordomo. Eu vou explicar o que é administrar com a mentalidade de mordomo. Certa vez, olha que interessante, o que é o mordomo? É aquele que cuida de tudo para o seu senhor. O mordomo é aquele que cuida da finança, da casa, dos empregados, de tudo, mas para o seu senhor. O que Deus está dizendo com isso? O que Deus quer falar com isso? Que Deus é dono de tudo, que nós temos que ter a mentalidade de administrar como mordomo. Deus está dizendo, o seu dinheiro não é seu, é Deus. O seu trabalho pertence a Deus. A sua casa pertence a Deus. A tua família pertence a Deus. O Senhor está dizendo, administre como se fosse mordomo, eu vou administrar para Ele. E enquanto eu meditava sobre essa mensagem, o Espírito Santo falava assim no meu coração. E eu meditando, ele me mostrava dando exemplo. Deixa eu fazer um exemplo aqui para o nosso Jefferson. Jefferson, se eu te colocasse um dinheiro na sua mão, e eu falasse, Jefferson, está aqui o dinheiro, faça o que você bem entender, mas o dinheiro é meu. Se você precisasse gastar qualquer centavo, o que você faria antes? Você iria simplesmente gastar ou você iria me perguntar se eu posso? Você iria perguntar se eu posso gastar? É isso que está faltando para nós. É isso que o Senhor quer falar nessa noite aqui com vocês. Se o que temos não é nosso, é de Deus,
Por que então saíram gastando sem perguntar aquele que é o dono de tudo? Se o que temos não é nosso, é de Deus, por que simplesmente gastamos, torramos, compramos ou deixamos de comprar aquilo que não pertence a nós? O Senhor está dizendo aqui, antes de gastar, antes de comprar, antes de investir, pergunta ao dono. Antes de qualquer coisa, pergunta ao dono. Porque se o dono for de acordo, ele vai falar assim, pode comprar, Jefferson. Pode comprar, estou junto, gostei da ideia, estou junto. Aí, meu irmão, não tem quem segure a sua prosperidade, você vai voar. Agora, se simplesmente ele compra sem perguntar ao dono, o dono fala assim, mas eu nem falei nada, eu nem deixei, não permiti que ele usasse o que é meu. Então, olha que interessante, certa vez, eu comentei com a nossa pequena Yasmin, eu vi um testemunho do Júnior Trovão, e ele dando um testemunho dizendo que um grande, aqueles homens que, esqueci o nome, daqueles pessoal que canta sertanejo, ele era aquele pessoal que contrata, ele faz as músicas, ele vende as músicas, e aí certa vez ele ouviu a voz do Espírito Santo, ele não é cristão, ele ouviu a voz do Espírito Santo dizendo assim, prepara um cheque de 50 mil reais e vai lá no meu servo que está naquela cidade dele, 50 mil reais para ele. E esse homem nunca ouviu uma voz dessa na sua vida, falou assim, eu dar 50 mil reais para esse homem que eu nem conheço? Por que eu faria isso? Aí a voz falou assim, mas espera aí, para dar o meu dinheiro aos seus amigos do mundo você nem me pergunta. Agora, para abençoar o meu servo, você quer me perguntar se é para dar ou não? Levanta-te e vai abençoar o meu servo. E ele chegou na mão do Júnior Trovão e deu 50 mil reais. Olha que interessante. Muitas das vezes nós gerenciamos o dinheiro como se fosse nosso. Nós gerenciamos a nossa casa, Diácono Joanildo, como se fosse nosso. Nós fazemos as coisas que estão ao nosso alcance como se fosse nosso. Mas o Senhor está dizendo, quando passar a me perguntar se pode ou não pode, e quando eu autorizar, as coisas fluem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mentalidade de mordomo. A partir de hoje, nós temos que ter essa mentalidade de mordomos. O que temos é de Deus. Nossas finanças, nossa família, tudo. Então, a partir de hoje, tudo que fizermos, Senhor, eu posso. Meu Deus, eu quero comprar isso. Senhor, eu posso. Meu Deus, eu estou a fim de investir nisso. Senhor, eu posso. Louvado seja o nome do Senhor. Honre a Deus com os seus bens. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 ao 10, como fizemos a leitura aqui. Que na linguagem era NTLH. Usando como texto base, Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Levem todos os dízimos ao templo para que haja alimento na minha casa. Olha pessoal, o Senhor não está dizendo para que haja alimento para mim, mas para que haja alimento na minha casa. Algumas pessoas não são daqui, tá? Graças a Deus nós não temos esse problema aqui no Jardim Marilu. Mas em outras denominações e outras igrejas, as pessoas acham que a água que elas bebem vem da rocha. E simplesmente ela brotou e está vindo. Elas acham, algumas pessoas, graças a Deus aqui não, mas elas acham que a luz que está nos iluminando é o próprio Espírito Santo, clareando para ninguém andar pisando em ninguém. Tem pessoas que simplesmente acham que estão sentando em um banco que foi simplesmente criado e apareceu do nada. As pessoas não conseguem entender que a casa do Senhor necessita de manutenções, necessita de investimento. Então, quando nós abençoamos a casa do Senhor, nós estamos abençoando o templo do Senhor. E o Senhor está dizendo, levem todos os dízimos ao templo para que haja alimento na minha casa. A questão da ação social, a questão de tudo. Graças a Deus, eu posso dizer aqui, é uma das áreas que eu fico feliz em ministrar para vocês, em ensinar vocês, que é uma das áreas que o Senhor tem me abençoado grandemente. Tanto a mim quanto a minha esposa, vira e mexe, a gente fala assim, meu Deus, em tão pouco tempo de casado, o Senhor fez algo muito grande na nossa vida, mas nós estamos sendo fiel em todo o tempo. Às vezes eu fico agoniado, já passou da data, eu falo para ela, e agora vamos fazer o que? Nós pega e tira e ajuda, abençoa. Porque eu sei que o dinheiro está sendo investido nas coisas, está investido no som, pagando luz, água, o tempo, tudo isso. E o Senhor quer que nós nos abençoemos a obra do Senhor. Mas olha que interessante, o Senhor não precisa de dinheiro, mas a obra do Senhor sim.
A obra do Senhor, ela não é feita com fé, ela é feita com mantimento físico mesmo, porque não adianta só chegar e falar: eu tenho fé que essa luz vai ser paga. Meu Deus, como é que paga um negócio desse? Senhor, visita lá, Senhor, meu Deus, o aluguel, todo o proprietário, para que esse dinheiro caia na conta dele. Como? Se não fizer um PIX, se não fizer um pagamento, tem que pagar, não tem jeito. Então, o Senhor está dizendo que parte do andamento da prosperidade é abençoar a obra do Senhor. E isso é importantíssimo. Trabalhe com excelência e honestidade. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 22, versículo 29. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? É esse tipo de gente que será promovido. Louvado seja o nome do Senhor. Temos a nossa irmã Rê, que deu esse testemunho. Irmã Rê, olha que interessante. Trabalhe com honestidade e o Senhor vai promover. Olha só, esse tipo de gente será promovido. Provérbios, ainda em Provérbios, quem não quer trabalhar acaba ficando pobre. Quem trabalha com dedicação enriquece. Deixa eu dizer algo para vocês. Algumas pessoas, elas tendem a entender uma coisa bem interessante. Diácono Ivanildo, tem pessoas que acham que o sol só nasce para elas. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando o sol vem, ela vem só para o cristão ou vem para o ímpio também? Quando chove só para cristão ou chove para o ímpio também? As condições são para todos. Mas se você não trabalhar, não estudar, não se esforçar, não tem como. Deus, ele não consegue trabalhar se você também não se ajuda. Certa vez eu estava falando com a minha esposa, eu estava na janela do meu apartamento ali, olhando, e eu vi, rapaz, uma trilha que já está dessa largura de tanta formiga. É dia e noite as formigas trabalhando, carregando planta, galho, folha. Eu fico imaginando, meu Deus, dia e noite trabalhando, sem cansar. E algumas formigas chegam a dar tonta de tanto peso que ela carregava de uma folha. E eu fiquei olhando aquilo ali e falava: meu Deus, como elas trabalham, como elas são inteligentes nessa parte. E o Senhor também está dizendo: tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se esforçar. Louvado seja o nome do Senhor. Planeje e administre com sabedoria. Olha que interessante. Planeja e administre com sabedoria. Se alguém quiser construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar. Antes de fizer qualquer compra, antes de você investir qualquer coisa, primeiro planeje. Será que eu consigo? Será que vai dar para pagar? Será que vai dar para comprar? Será que eu consigo honrar com a minha palavra? Então, antes de fazer qualquer tipo de gasto, planeje. E então você vai saber se vai poder ou não. Eu sou muito de matemática, eu gosto muito de calcular, eu gosto muito de planejar, eu gosto de ver se tem condições, se não tem condições, mas eu também sou ousado. Eu estava falando com minha esposa, eu sou muito ousado. Eu falo: meu Deus, eu vou para cima. Vamos para cima e vai dar certo, a gente trabalha e a gente corre atrás. Então, eu não me travo muito em relação a quando a probabilidade ela está dizendo que não, porém eu sou prudente. Então o Senhor está dizendo aqui nessa noite: planeja e administre com sabedoria. Até porque o que temos não é nosso, é do Pai. Então se o Pai não está autorizando, como que vamos gastar? Como que vamos torrar tudo? Louvado seja o nome do Senhor. Temos a parábola dos 10 talentos. Acredito que todos já ouviram falar sobre o Senhor que viajou e deixou 5 talentos com um, 3 com outro. No caso, alguns versículos a gente fala, tem a nova tradução agora que fala até 5.000 talentos, né? Outros foram com 2.000, 3.000 e com 1.000. Porém, 2 soube investir, um ficou com medo e enterrou. Quando você enterra, você não tem lucro nenhum. E olha que interessante, naquela época, Diácono Ivanildo, o Senhor ainda falou assim: por que você não aplicou no banco? Pelo menos eu teria os juros. Então o Senhor está dizendo nessa noite que planeje, administre com sabedoria, para que você não venha enterrar seus talentos. Talvez as oportunidades estejam tão abertas para todos nós aqui. Todos nós temos oportunidade de crescer. Mas se você ficar com medo de tentar investir, de tentar lutar por aquilo, você nunca vai saber se vai conseguir. Eu ainda vou entrar, ainda vou dar um testemunho aqui sobre essa questão. Generosidade, chave para a multiplicação. Aleluias. 2 Coríntios capítulo 9, do 6 ao 8. Deus ama quem dá com alegria.
Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, lá na loja, o que passa de gente pedindo é algo surreal. Geralmente eu não dou dinheiro para quem me pede, mas quando alguém passa lá vendendo bala, eu não gosto de bala, minha esposa sabe, eu não gosto de chiclete, minha esposa sabe. Mas lá no caixa se abre a gaveta cheia de bala e chiclete. Eu abençoo aquele que passa se esforçando vendendo, mas aquele que só vai pedindo, eu não sei se é para usar droga, eu não sei se é para beber, eu não sei o que é para a finalidade. Então aqueles que pedem eu não dou, porque eu não sei para qual finalidade, mas aqueles que se esforçam, chega lá e fala, paçoca, chiclete, eu vou e abençoo. Então abençoa com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Provérbios também 19, 17. Quem ajuda os pobres empresta a Deus e Ele o recompensará. Louvado seja o nome do Senhor. Quem nos recompensa não é o homem. Então você pode abençoar quem você quiser, mas não espere que essa pessoa te abençoe de volta. É interessante é isso, porque quando você abençoa quem está precisando de acompanhar, não vai ser essa pessoa que vai te retribuir, mas é o próprio Deus. Amém. Que tem o ouro e a prata na sua mão. Amém. Certa vez o Espírito Santo falava comigo assim: esses homens que têm nas suas escrituras, no seu nome, terrenos e terrenos e terras, o Senhor está dizendo, é tudo meu, só está no nome deles, mas me pertence. E foi isso que o Senhor falou nessa noite aqui. Mentalidade mordomo, tudo que temos não é nosso, é de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O perigo da ganância e da avareza. A verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem. Olha que interessante. A religião é uma fonte de grande riqueza quando a pessoa está contente com o que tem. A questão de você não é você talvez não poder ficar entristecido ou querer algo a mais. É isso que está. É você agradecer pelo que você tem. Quem lembra da multiplicação dos pães aqui? Olha que interessante. Era mais de 5.000 homens entre mulheres e crianças. Chega a 5 pães e 2 peixinhos. Jesus olha para aquela multidão, o povo olha, os discípulos olham e falam assim, não tem como, né, mestre? Como é que vai alimentar todo mundo? Eu acho que nem se tirasse as escamas. Peixe por peixe não daria para dar um para cada um. Mas Jesus pega o pão, pega o peixe e ele dá graça. Espera aí, ele agradeceu pelo que faltava, ele não tinha condições. Mas assim quando ele agradeceu, houve a multiplicação. Olha que interessante. Quando você passa a agradecer pelo que você tem, mesmo você precisando de algo mais, você está dizendo, eu vou multiplicar. Certa vez eu já falei aqui, muitas das vezes a gente fica olhando para o que não tem e esquece de talvez olhar lá para frente para o que chegará ainda. A gente fica tão angustiado, preso pelo aquilo que nós não temos e esquece de olhar lá para frente para aquilo que ainda teremos, aquilo que o Senhor tem para nos dar. Louvado seja o nome do Senhor. Aplicação prática, olha que interessante. Fidelidade a Deus no pouco, seja fiel no pouco. Organização financeira, anote, planeje, economize. Honre a Deus com tudo que você possui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero botar aqui algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu separei algumas fotos aqui, só para vocês terem uma ideia daquilo que eu estou falando. Eu e minha esposa tínhamos acabado de se casar. Olha essa foto aí. Vou passar aqui, peraí. Deixa eu fechar aqui essa outra aqui. Eu quero botar aqui para vocês verem essa parte aqui. Foi, agora sim. É tecnologia. Agora sim. Pronto. Olha essa foto aí. Tem 9 peças de roupa. Eu e minha esposa tinha acabado de se casar. Eu e ela fomos demitidos. Sem um real no bolso. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu chorei, de verdade, chorei na frente dela. Eu falei, meu Deus, isso aqui que eu fiz com essa menina, gente. Acabei de me casar com ela. E aí uma moça falou assim, por que você não vai na rua vender roupa? Eu falei, meu Deus, que vergonha trabalhar de camelô, Jesus. De camelô na rua. É isso daqui, era um domingo. Nós chegamos lá, montamos com um guarda-sol velho, uma banquinha de madeira todo quebrado, que tinha que enfiar um monte de parafusos de prego. Tinha 9 pecinhas de roupa. Uma vergonha. As pessoas passavam e olhavam para nós lá e sabia que a gente estudava, sabia que nós não dependíamos disso. As pessoas falavam, por que você não vai entregar currículo? Por que você não sai daí e faz alguma coisa?
Esse foi o nosso início. O primeiro dia não vendemos R$1. Ficou com uma vergonha. As pessoas que, quando desmontamos a banca, as pessoas, ei, vendeu uma coisa? Eu falei, vendi nada. A pessoa ria da gente. Eita, vendeu nada, mas é assim mesmo. Eu falei, meu Deus, que vergonha, que vergonha. E aí vamos passar para a segunda aqui. Essa é a segunda foto. Essa foto aqui já dá para ver que está muito cheio de roupa, né? Tinha passado 6 meses daqui para cá. E a banca já não era mais aquela agora não. Era uma banca gigante. Eu estava falando com minha esposa, eu falei, meu Deus, como era usado antigamente, né? 6 meses, peraí, eu comecei com 9 peças de roupa. Já estava com 6 meses depois, já estava trabalhando e atrás lá, o nosso carro lá. Com 6 meses, compramos um carro de R$45 mil, trabalhando na banca na rua. Meu Deus. Mas aí a gente foi fazer o quê? Planejamos e falamos, vai dar para comprar. Com 6 meses, o Senhor já nos abençoou, que montamos a banca já muito maior, já tinha carro, eu falei, meu Deus. E aqui foi com 8 meses, eu ampliei a banca, porque não tinha mais estrutura, a banca não tinha como colocar tanta roupa. Eu falei, não, vou ter que ampliar mais ainda, em frente a Caidu. Em 8 meses, nós já éramos a banca maior que tinha na cidade Tiradentes ali. As pessoas falavam assim, mas vocês, como isso? Eu falava, seja fiel a Deus, é Deus, é Deus. As pessoas não entendiam, Diácono Ivanildo, como era possível. Tem pessoas até hoje, tem 5 anos lá, não tem um carro, não tem nada ainda, só trabalha para poder pagar a conta, não saiu dali. O Senhor está dizendo que Deus tem planos na vida de vocês. Aleluia, mas tem que ser fiel a Deus. Isso com 6 meses. Daí as coisas começaram a prosperar. Eu falei, meu Deus do céu, só montar as ferragens não está dando. Tive que fazer um carrinho para colocar material dentro, porque eu não tinha. Montamos mais ainda um carrinho agora, deu para fazer um investimento muito maior. Daí ampliou muito mais. A gente chegava de longe, as pessoas já viam a nossa banca. As pessoas iam comprar conosco, mas não compravam nas lojas. A gente prosperou significativo. E com 1 ano, Deus deu a primeira loja para nós. Aleluia. 1 ano. 1 ano. Deus deu a primeira loja para nós. Na hora que Deus deu essa loja para nós, eu falei com minha esposa, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Quando surgiu a oportunidade, Deus mostrou para minha esposa que o dono dessa loja, ele reformava a loja e ele entregava a loja para nós. Essa loja era uma hamburgueria, tinha mesa, tinha um monte de coisa assim, para poder tudo de hamburgueria. Mas aí, quando foi dada a oportunidade para mim alugar, eu falei, Senhor, eu não tenho dinheiro nem para alugar a loja, quanto mais reformar essa loja. Aí eu falando com o dono da loja, ele, não, vou te ajudar, você vai. Acabou que ele falou assim, ó, desistiu, cara. Eu falei, o que aconteceu? Não, porque o cara que entregou o salão pegou a chave de volta, ele falou que ele vai montar uma outra loja lá. E eu falei, mas peraí, se Deus falou, Deus vai cumprir. Se Deus falou, Deus vai ficar. Vamos ficar tranquilo. Esse homem reformou a loja todinha. 2 meses depois, para 3 meses, ele chegou e falou assim, pode pegar para aquele rapaz lá. Quando chegamos, meus irmãos, sabe o que? Só chegar e pendurar as roupas. Do jeito que a loja precisava estar para nós, só chegamos e penduramos a roupa. Não precisamos reformar nada. O Senhor deixou a loja pronta para nós. Mas, glória a Deus. Mentalidade mortoma. Nada do que fazemos é só para nós. É, Senhor, meu Deus, o Senhor está comigo? Meu Deus, o Senhor está comigo? Será que eu posso? Será que eu posso comprar? Será que eu posso investir? Meu Deus, será que o Senhor vai me abençoar? Será que o Senhor está comigo? Se o Senhor está comigo, eu vou junto. Então, a mentalidade mortoma. Isso aqui foi questão de 1 ano, o Senhor já mudou a nossa vida. E nas próximas 2 sexta-feiras ainda vou trazer mais coisas ainda. Então, o que eu quero passar aqui para vocês, que o Espírito Santo estava hoje falando com vocês. Use a mentalidade mortoma. Planeje. Anote tudo, será que dá ou não dá para fazer. E quando vocês se deparar com uma impossibilidade, saiba que Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Aleluia, Jesus. É interessante que quando eu comecei a trabalhar com a banca, quando eu comecei a chegar aqui, eu falava, eu não vou ter nada desse jeito. Meia dúzia de roupa, como é que eu pago aluguel, como é que eu como, acabei de me casar com ela. O que a família dela vai pensar? O que a família dela vai falar sobre nós? Se você se casar com uma rapaz que ficar na rua trabalhando, talvez hoje o ambiente que você esteja estava como estava antes. Talvez hoje você está vivendo um ambiente como esse. Eu não vou conseguir nada desse jeito. Eu não consigo nem pagar minhas contas desse jeito. Desse jeito eu não consigo nem projetar um futuro melhor. Mas o Senhor está dizendo,
planeja, confia no Senhor. Até os louvores que foi entoado nessa noite, o Senhor está falando, calma. Tem um que foi cantado aqui pelas irmãs, que o Senhor está dizendo, calma. As crianças também cantou, calma. O Senhor tem planejado o nosso futuro. Amém. Mas para isso precisamos estar alinhados com Ele. Então, durou 1 ano, mas eu falo para vocês, não foi fácil. Eu sei que não está sendo fácil para vocês, talvez vocês estão vivendo um cenário que vocês não queriam estar vivendo. Mas o Senhor está dizendo que esse cenário não é o fim. O Senhor está dizendo que tem um cenário muito melhor esperando para vocês. Eu sei que vocês têm sonhos, eu sei que vocês têm projetos, eu sei que vocês têm desejo, eu sei que vocês querem conquistar, vocês querem ter uma vida boa, dar uma vida boa para suas famílias. O Senhor está dizendo, eu posso te dar tudo isso, mas seja fiel em tudo. Seja no pouco ou seja no muito, seja fiel. Nunca, entenda isso, nunca diga, eu não posso porque é muito, eu não posso porque não tem como. Certa vez, eu fiz um pedido a Deus. Eu congregava numa igreja que eu era responsável para recolher os dízimos e oferta. Já que Ivanildo, eu recolhi uma cartela de dízimo que o obreiro dizimava R$1.000 todo mês. Eu olhei e falei, meu Deus, R$1.000 todo mês? Eu já fiquei logo imaginando, já fazendo um cálculo. Ele recebe tanto, então, eu falei, rapaz, R$1.000 todo mês. Você sabe o que eu fiz? Eu falei, Senhor, eu quero dizimar isso também. Não, eu falei, Senhor, se Ele pode, eu também quero. Senhor, eu quero dizimar R$1.000 todo mês na sua casa. Me conceda essa oportunidade. Um dia eu chego lá, não sei quando, mas um dia eu chego lá. Mas espera aí, se alguém conseguiu, você também pode. Amém. Isso, entenda isso. Se alguém conseguiu, você também pode. Se alguém comprou, Ivanildo, você também pode. Amém. Se alguém pagou, você também pode. Se alguém abriu, missionária, também pode. Peraí, se uma pessoa pode ter seu consultório, por que você não pode? Se alguém pode ter uma loja, por que você não pode? Se alguém pode ter um carro, por que você não pode? Entenda isso, você pode, tanto quanto qualquer um que está lá fora. Mas o mais importante é que vocês têm o que eles não têm. Vocês têm o dono de tudo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a gente a se colocar de pé nessa noite.